Bom, agora eu vou falar com vocês sobre como a energia elétrica surgiu no Brasil, no nosso país. Então, a energia elétrica chegou ao Brasil no ano de 1879, o mesmo ano da invenção da lâmpada. Na ocasião, Dom Pedro II concedeu a Thomas Edison a permissão de implantar seus equipamentos no país para fins da iluminação pública. Então, eu vou deixar um vídeo aqui para vocês sobre a primeira usina geradora de energia. Então, o primeiro espaço a receber a luz elétrica no Brasil foi a estação central da Estrada de Ferro de Dom Pedro II, no estado do Rio de Janeiro. A curiosidade fica por conta da primeira fonte de energia usada. A eletricidade era gerada por um dínamo acionado por locomóveis, máquinas a vapor usadas para transportar cargas pesadas. No entanto, para efeitos de registro, a primeira iluminação pública externa foi instalada anos depois, em 1881, também no Rio de Janeiro. E a cidade brasileira, qual foi a primeira a receber energia elétrica? Então, 4 anos depois da chegada da eletricidade, em 1833, Dom Pedro II inaugurou em Campos dos Goytacazes, também no estado do Rio de Janeiro, o primeiro serviço público de iluminação pública no Brasil e da América do Sul. Também nessa época, a eletricidade era gerada pelo vapor das caldeiras a lenha, quando foi instalada a primeira termoelétrica no Brasil. Vamos ver. A primeira central foi instalada também no ano de 1833, juntamente em Campo dos Goytacazes, com uma capacidade de 50 kW para abastecer as 39 lâmpadas da iluminação pública da mesma cidade. Já a primeira usina foi construída em Arroio dos Ratos, na cidade do Rio Grande do Sul, e operou entre os anos de 1924 e 1956. E o Brasil começou a usar a energia elétrica quando? Então, quando o Brasil começou a ele começou a operar em 1833 em um afluente do rio Jequitinhonha para atender serviços de mineração em Diamantina, Minas Gerais. Por sua vez, a primeira grande usina de porte foi em Marmelos Zero, inaugurada em 1889, no município de Juiz de Fora, também no estado de Minas Gerais. Assim começou o aproveitamento das forças da água para gerar eletricidade no país, até se tornar fonte da nossa matriz energética. Atualmente, a energia hidráulica representa mais de 60% do total da eletricidade produzida no país. Então, veja, né? Então, a eletricidade surgiu lá na época de Dom Pedro II. E quando o Brasil começou a diversificar a sua matriz energética. Então, em 1985, em Angra 1, a primeira usina nuclear, localizada na cidade de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, inicia sua operação comercial. Em 1994, a primeira usina de energia eólica conectada ao sistema elétrico integrado do país, na cidade de Gouvêia, no Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais. E em 2011, a primeira usina solar do país no município de Tauã, no sertão do Ceará. Então, ali no ano de 1975, o Brasil começou a diversificar a sua matriz energética, ou seja, a achar outros meios de criação da energia elétrica. E, então, e o Brasil, então, foi né, se diversificando e então a energia acabou chegando em maioria dos lares, né? Mas ainda podemos ver que tem pessoas assim que não têm acesso à energia elétrica ainda, né? Não podemos dizer que é 100% todo mundo tem acesso, né? Muitas pessoas não têm acesso, seja por falta de recurso, falta de condição econômica, né?
ou também falta de infraestrutura, né? O Brasil tem pessoas ainda que, por incrível que pareça, não têm acesso à energia elétrica no nosso país. Então, a história da energia elétrica, ela é muito bonita, uma história muito legal, uma história muito rica, né? É bastante coisa pra gente aprender. Espero que vocês tenham gostado da aula. Então, eu vou deixar o vídeo lá para vocês, um vídeo que fala sobre a primeira usina geradora lá, bem legal. A primeira usina geradora lá no ano de 1882. Então, vamos ver lá o vídeo, comentários e opiniões lá na rede social. Obrigada a todos pela atenção. Vamos conversando. Durante a aula, vamos expor nossas ideias, opiniões, enfim, vamos aprender juntos. Então, pessoal, esse vídeo aqui que eu vou postar para vocês é um vídeo que vai falar como funcionava a primeira usina geradora de eletricidade do mundo, criada em Nova York por Edison. E logo que patenteou a sua lâmpada incandescente, ele queria logo dar um jeito de vender essas lâmpadas. Mas para vender suas lâmpadas era preciso que a energia chegasse nas casas e comércios. Em 1880, a única coisa que realmente funcionava à base de eletricidade eram as lâmpadas. Então, Thomas Edison começou a planejar a primeira estação de geração de energia elétrica. Desta forma, ele poderia vender tanto as suas lâmpadas quanto a energia elétrica que ele iria gerar. Antes de montar a Pearl Street, Edison montou várias instalações de energias experimentais. Em 1880, instalou um pequeno sistema no navio a vapor Columbia, bem como um pequeno sistema de iluminação em seu laboratório no Menlo Park. Apesar desses experimentos, a construção da planta de Pearl Street apresentou alguns obstáculos, começando pela maneira de gerar energia suficiente. Edison queria usar um dínamo, que é hoje chamado de gerador, uma máquina que converte energia mecânica em energia elétrica, mas nenhum dínamo naquela época era poderoso o suficiente. Para resolver este problema, Edison desenvolveu o dínamo Jumbo, uma máquina de 27 toneladas que produzia 100 kW, o suficiente para alimentar 1.200 luzes. Isso foi 4 vezes o tamanho de qualquer dínamo disponível anteriormente. Um desafio estava resolvido, mas agora vinha um outro um pouco mais complicado. Embora a geração de eletricidade fosse um grande problema, talvez o maior desafio fosse construir a elaborada redes de fios e tubos subterrâneos necessários para fornecer a energia elétrica aos clientes. Nessa época não se imaginava passar os cabos em postes como é feito hoje. Os políticos da cidade de Nova York foram inicialmente céticos e rejeitaram a proposta de Edison de desenterrar as ruas de Manhattan para instalar os necessários 30 quilômetros de fiação. No entanto, Edison foi capaz de convencer o prefeito da cidade do contrário. A instalação das tubulações, sem dúvida, foi a parte mais cara de todo o projeto. Ainda havia um outro obstáculo. Edison estava planejando uma forma de monitorar o consumo da energia para que os clientes pudessem ser cobrados pela quantidade exata de energia que usavam. Desde o início do século XIX, havia instrumentos especiais para detectar o fluxo de uma corrente e indicar quanto dela estava fluindo, mas não havia um instrumento para registrar. Então, pessoal, gostaram da aula de hoje? Então, nossa primeira aula foi sobre um pouco da história da eletricidade no mundo, como ela chegou no Brasil, como funcionou a primeira usina. E então, agora a nossa próxima aula amanhã nós vamos conversar mais e vamos poder conversar mais sobre esse tema da energia elétrica. Espero que tenham gostado. Vamos conversar ali nos comentários, fazer as perguntas, opiniões, comentários, sugestões para as próximas aulas. Então é isso. Muito obrigada pela participação de todos. Tchau!